O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva pelas águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que alegria podermos acordar e sabermos que temos um Supremo Pastor, que um dia voltará aqui a essa terra para buscar os seus filhos, e nós estaremos seguros na casa dele, protegidos por toda a eternidade. Enquanto nós vivermos desse mundo, nós iremos passar por dificuldades, por problemas e aflição. Mas um dia que nós estivermos na casa do nosso Pai, que é a nossa pátria, nós estaremos livres de todo mal. Peçamos a Deus a cada dia que muito em breve se dê o seu retorno aqui a essa terra e nós nos encontremos com o nosso Salvador e vivamos com Ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 2. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tem compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Jesus sempre se compadeceu dos seus filhos. Quando Jesus colocou os seus pés nessa terra, as ações de Deus, as ações de Jesus Cristo foram ações de compaixão. Jesus se comoveu com os seres humanos que sofriam. Jesus se comoveu com aqueles que estavam enfermos e não tinha quem curasse as suas enfermidades. Jesus sentiu na pele as consequências do pecado, embora em momento algum Jesus se contaminou com o pecado, mas Jesus pôde se deparar com ações do pecado na vida dos seus filhos. Aqui no livro de Marcos encontramos razões suficientes para crer. Tanto Mateus quanto Marcos falavam de que Jesus desenvolveu um ministério itinerante. Jesus não parava, buscava descansar por alguns momentos, mas logo em seguida tinham pessoas carentes, necessitadas, precisando da sua ajuda. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. As palavras do Mestre traziam alento, alívio para os seus pecados, para os seus fardos. Por mais que ele se demorasse por 3 dias onde eles estavam, elas estavam dispostas a pagar o preço para ouvir as palavras do Senhor. No versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que Jesus pergunta aos seus discípulos quantos pães têm, e eles respondem 7. Jesus então traz os pães para perto de si, junto com os peixes que estavam ali, e Jesus realiza a multiplicação tanto dos pães quanto dos peixes para aquela multidão. Cerca de aproximadamente 4.000 homens estavam ali. Todos eles conseguiram se alimentar, sem contar as mulheres e as crianças que estavam entre eles. Todos eles voltaram para casa de barriga cheia, porque depois que foram alimentados, eles agora tinham condições de poder retornar para a sua casa. Como nós podemos observar no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus suspira. O suspiro de Jesus era uma demonstração de que ele estava insatisfeito com aquela geração. Eles estavam pedindo para Jesus um sinal, e ele fala que nenhum sinal deixaria. Todas as ações do céu estavam muito nítidas. Aqueles que estavam com a palavra de Deus nas mãos, eles deveriam identificar quem era o Salvador do mundo, quem era o Filho de Deus, mas daquela geração tinha rejeitado ao Senhor. Eles tinham dificuldade de entender o que Jesus estava ensinando. Por mais que o céu se esmerasse em falar numa linguagem, em parábolas, em outros métodos que eles pudessem compreender, os milagres que Jesus realizava eram uma demonstração clara que ele era o Filho de Deus, mas aquela geração estava com seus corações trancados para não entender e não ouvir o que Deus gostaria que os seus filhos aprendessem. Jesus enfaticamente fala que nenhum sinal deixaria para aquela geração além dos sinais que ele estava fazendo. Marcos capítulo 8, versículo 22. Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, quando se deparou nessa cidade com esse cego, Jesus o convidou para que saísse de dentro da casa para que ele pudesse realizar o milagre. Possivelmente nesse momento, quando Jesus convida esse cego para sair de dentro da casa, nós podemos entender essa ação de Jesus em 2 formas. A primeira, Jesus não estava em busca de publicidade. Quanto mais público ele se tornasse, mais rápido ele seria levado para a cruz, seria julgado e seria morto.
E Jesus precisava cumprir cabalmente o seu ministério, mostrar àquela geração o que eles precisavam fazer para receber a salvação. Mas havia uma segunda razão. Jesus queria que aquele cego tivesse oportunidade de compreender que ele era o Filho de Deus, que o que ele iria realizar na sua vida não era uma obra humana, mas era uma obra divina, porque esses milagres que Jesus realizava, o objetivo final, de fato, era trazer alento, trazer a paz para o ser humano que estava sofrendo, mas Jesus também queria que eles crescem, que ele era o Filho de Deus e depositasse as suas vidas nas mãos do Senhor e testemunhasse a respeito do que Cristo tinha feito nas suas vidas. Poucas vezes nós vemos Jesus na Bíblia realizar um milagre em duas etapas. Jesus parcialmente cura a visão daquele homem e ele continuava a ver as pessoas como se fossem árvores andando no meio da rua, mas logo depois, em seguida, mais uma vez, Jesus realiza o milagre e ele se concretiza por completo. E a visão daquele homem que era completamente cego, ela volta a estar completamente restabelecida. Jesus tinha poder para realizar aquele milagre numa única etapa, mas ele faz em duas vezes. Mas a razão pela qual ele realiza em duas etapas nós não entendemos. Mas podemos acreditar que Jesus queria que ele desenvolvesse cada vez mais a sua fé no Senhor. Marcos capítulo 8, versículo 27, a Bíblia diz o seguinte: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhe: Quem diz os homens que eu sou? Jesus sabia de quem ele era, mas ele precisava que as pessoas entendessem quem era Jesus Cristo. Essa compreensão iria definir toda a história dos seres humanos. Aqueles que vivem nessa terra e ainda não conseguiram compreender quem é Jesus estão completamente perdidos. A vida de um ser humano só adquire sentido, razão, a partir do momento que ele entende quem é ele e quem é Jesus e o que Jesus pode fazer por sua vida. Quando nós entendemos essas verdades, nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. Aqueles que não entendem quem é Jesus estarão confusos nessa terra, estarão se perguntando quem eu sou, para onde vou, o que estou fazendo nessa terra. Mas quando nós entendemos quem é Jesus, claramente a nossa mente consegue responder que nós viemos das mãos de Deus e para as mãos desse Deus nós voltaremos e viveremos com Ele por toda a eternidade. Os discípulos respondem à pergunta de Jesus falando que as pessoas falavam que ele era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos, ou era Elias, ou algum outro profeta, mas nenhum deles afirmavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus que veio a essa terra resgatar aqueles homens dos seus pecados. É por isso que Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta para eles: Quem dizeis vocês que eu sou? Porque se eles tivessem plena compreensão, quando Jesus morresse morte de cruz e voltasse para o Pai, aquela igreja estaria pronta para testemunhar, mostrar ao mundo que Jesus é Salvador, que Jesus Cristo é o único digno da nossa confiança para herdarmos salvação eterna. Jesus tinha plena consciência da sua missão. Quando Pedro se volta para Jesus e fala para Jesus de que ele não deveria pensar na morte, no sacrifício que ele deveria passar, na cruz do Calvário que ele deveria morrer para trazer libertação para os seus filhos dos seus pecados, Jesus repreende a Pedro falando que ele estava tomado pelo mal, porque Jesus claramente tinha plena consciência da sua missão. Se ele era o Cordeiro de Deus, se ele não morresse, jamais Pedro ou os outros discípulos ou a raça humana teria esperança da vida eterna. Se hoje nós temos esperança, se hoje nós temos paz, se hoje nós temos convicção na nossa salvação, nós a temos somente pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Se Jesus, que é o Filho de Deus, passaria por lutas, por dificuldades, sofrimento, seria morto na cruz, os seus discípulos também deveriam carregar a sua cruz. Jesus falava para eles profeticamente, mostrando que no futuro, quando Jesus fosse ao céu, os seus discípulos seriam perseguidos, eles seriam rejeitados. Testemunhar para o mundo a respeito de um Deus que veio a essa terra, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, isso custaria a própria vida dos seus discípulos. Se eles estivessem dispostos a serem recompensados pelo seu Pai celestial, eles deveriam caminhar a mesma senda que Jesus estaria trilhando. Querido amigo, hoje Deus também nos convida a seguirmos o mesmo caminho de Jesus Cristo.
Ele mesmo fala que nesse mundo nós teremos tribulação, nós passaremos por dificuldades, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu esse mundo. Um dia ele voltará aqui a essa terra, ele irá acabar com o pecado e nós estaremos completamente livres de todo mal, seguros ao lado do nosso Deus e viveremos eternamente na companhia do nosso Pai. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia andar ao Teu lado. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.